Desde pequenos, somos condicionados a buscar a aprovação alheia. Os sorrisos dos pais nos fazem buscar constante validação externa, um hábito que nos acompanha para sempre. A busca incessante por agradar a todos nos aprisiona. Hoje, a busca por validação e a preocupação com a opinião alheia dominam nossas vidas. Isso gerou uma população de homens e mulheres com desenvolvimentos paralisados. Deixamos nossos sonhos de lado por medo do que os outros vão pensar. Preocupar-se com a opinião alheia é normal, mas a obsessão por agradar pode ser tóxica e sem sentido. Ficar horas pensando no que os outros acham de nós drena nossa energia e nos impede de viver de verdade. Richard Taylor, em Restaurando o Orgulho, disse que nos preocupamos excessivamente com o que os outros pensam. Exageramos na busca pela aprovação e tememos de forma irracional a rejeição e a crítica. Em vez de seguir nossos talentos e desejos, nos conformamos ao que os outros esperam. A validação social vem do sucesso exterior, cargo, bens, conta bancária, aparência, moda e status das pessoas que nos cercam. Essas são as coisas que oferecem a validação tão almejada. Ao depender da validação alheia, entregamos nosso controle emocional. Com essa mentalidade, vibramos com a aprovação alheia, mas a rejeição nos fere profundamente. Hoje, nas redes sociais, muitos vivem pela aprovação dos outros. A atenção positiva é essencial para a felicidade. Depende totalmente do que aqueles que queremos impressionar fazem. Muitos que queremos impressionar nem conhecemos. Além disso, muitos têm opiniões mudáveis, sem fundamento ou totalmente ignorantes. Uma pesquisa com 2.000 britânicos revelou que, em média, passam-se 6,5 anos de vida se preocupando. Muitas dessas preocupações giram em torno da opinião alheia. Quase um terço dos britânicos, 28%, teme sua aparência, 21% se preocupa com a roupa e 17% com o mau cheiro. Britânicos vivem, em média, 81 anos e passam 8% desse tempo se preocupando. Deixando de lado a opinião alheia, você ganharia 2 anos a mais para viver ou ser produtivo. Que perda de energia viver essa breve e frágil existência se preocupando com a opinião dos outros. Kashimi e Koga, autores de A Coragem de Não Agradar, dizem que para encontrar a felicidade, tudo o que você precisa é coragem para ser desprezado. Eles afirmam que não devemos temer o desprezo. A liberdade é não precisar da aprovação alheia. Kashimi e Koga afirmam que interagir com os outros tem 2 objetivos: buscar aprovação ou deixar um impacto positivo na vida deles. Os autores dizem que pessoas infelizes buscam a aprovação dos outros como seu maior objetivo. Elas buscam a felicidade na aprovação alheia, seja de um professor, de um pai ou da sociedade. Essa busca sempre termina em infelicidade. Pessoas infelizes acham que ser amadas as torna melhores. O desejo de aprovação é intrínseco à natureza humana. Kashimi e Koga desmentem essa ideia. Dizem que não buscamos aprovação para ser felizes, mas sim a felicidade na aprovação, pois ela atende a uma necessidade interna mais profunda. Por que as pessoas anseiam pelo reconhecimento alheio? Kashimi e Koga afirmam que muitas vezes isso se deve a uma educação de recompensas e punições. Mesmo quando pessoas infelizes conseguem aprovação, pagam um preço alto por isso. Em busca de validação, elas sacrificam liberdade e, no fim, a felicidade. Viver avaliando os outros e se importando com suas opiniões é se submeter às suas expectativas. Até pode haver sinais que o guiem, mas é uma vida pouco livre. Eles dizem que ter coragem para ser feliz é também ter coragem para ser desprezado. Ao conquistar essa coragem, seus relacionamentos se transformam, ficando mais leves e autênticos. Desafiar-se a ignorar a aprovação de alguém é imenso. Na presença de um grupo, a necessidade de aprovação se intensifica. Às vezes, essa necessidade gera uma ansiedade social que impede nosso crescimento. Discurso ou apresentação nos deixa tensos, nervosos e muitas vezes não conseguimos dar o nosso melhor. Em encontros sociais, a desconforto nos impede de sermos espontâneos. A ansiedade social nos aprisiona
sufocando nossa verdadeira essência em busca da aprovação dos outros. Para viver sem se importar com os outros, é preciso enfrentar o medo do ridículo, da rejeição e da desaprovação. Quem teme isso será sempre um conformista. Enfrentamos o medo ao encarar o que tememos. Vamos, então, desafiar a desaprovação social com ações intencionais. O senador romano Cato, estoico do primeiro século a.C., defendia fervorosamente essa prática. William Irving, em Um Guia para a Boa Vida, ensina que para superar a obsessão pela admiração alheia, devemos agir de forma deliberada para realizar o que pode nos trazer desprezo. Cato ignorava as ditaduras da vez. Plutarco revela que Cato não agia por vaidade. Ele se vestia de forma única, para se envergonhar apenas do que merecia e ignorar a opinião alheia. Cato deliberadamente agia para provocar desprezo, apenas para poder ignorá-lo. Diógenes, o cínico, é um grande exemplo dessa prática no século IV de Cristo. Diógenes quase diariamente fazia coisas que geravam riso, rejeição e desprezo. Ele caminhava para trás nos teatros, desafiando a multidão que saía, buscando se habituar à rebeldia. Ele era ridicularizado e tinha suas intenções questionadas, mas sempre tinha uma resposta. Vocês não sentem vergonha de zombar de mim por andar para trás enquanto seguem a direção errada da vida? Diógenes se desapegou tanto da opinião alheia que conquistou uma liberdade que muitos só imaginam. As opiniões alheias não o prendem mais. A validação social não o afeta. Em vez de se moldar para agradar, ele busca a grandeza através do domínio do corpo e da mente. Quando alguém disse a Diógenes que a maioria das pessoas ria dele, ele respondeu: "Os burros riem deles. E assim como não me importo com burros, não me importo com eles." A vida de Diógenes não o tornou alvo de desprezo por todos ao seu redor. Na verdade, era adorado por grandes figuras. Alexandre, o Grande, admirou tanto Diógenes que certa vez declarou: "Se eu não fosse Alexandre, seria Diógenes." Para nos aproximarmos do ideal de Diógenes, adote esta mentalidade. Não agimos de forma imprópria para parecer tolos ou chamar atenção. Queremos desvendar a natureza humana e explorar nosso próprio potencial. Estamos praticando a observação psicológica, como Nietzsche descreveu. Ações que provocam risos ou desaprovação. Lembre-se de Schopenhauer. Diante da maldade ou estupidez, não se deixe abalar. Veja isso como aprendizado, uma nova faceta da humanidade. Você deve agir como um mineralogista que descobre um mineral único. A preocupação nos faz tentar controlar o incontrolável. Não podemos controlar o que os outros pensam. Assim, é impossível impedir que não gostem de nós. Podemos tomar medidas para melhorar como lidamos com esses sentimentos. Reflita sobre o caráter de quem buscamos aprovar para cultivar uma atitude mais saudável. Essas pessoas merecem nosso respeito e admiração, crescendo ou paradas. Possuem mentes ousadas, livres e curiosas, aptas a buscar a verdade e criar suas próprias opiniões? Ou são conformistas que aceitam tudo sem questionar, repetindo o que dizem celebridades, influenciadores e políticos? Se alguém não nos impressiona, por que nos importar em impressioná-la com nosso estilo de vida? Sêneca disse: "Quão insano é quem deixa a sala alegre apenas pelos aplausos dos ignorantes? Por que você gosta de ser elogiado por quem não pode elogiar de volta?" Arthur Schopenhauer disse: "O que ocorre na mente dos outros não nos importa. Com o tempo, nos tornamos apáticos. Quando vemos a superficialidade e a futilidade da mente da maioria, a limitação de seus conceitos, a mesquinhez de seus sentimentos, a distorção de suas opiniões e a mentira que permeia tudo isso. Uma forma de amenizar a dor do ridículo é lembrar que os mais rápidos em julgar e criticar são muitas vezes os que menos importam. São almas doentes, que usam a crítica para despejar sua miséria e ódio no mundo. Como as pessoas reagem a nós, diz mais sobre elas do que sobre nós. Hostilidade, indiferença ou tristeza em resposta à nossa presença não é sempre pessoal. Essas reações muitas vezes revelam o inconsciente das pessoas sem que elas percebam. Carl Jung, o psiquiatra suíço, nomeou esse fenômeno como projeção.
Ele acreditava que as pessoas reprimem partes indesejáveis de si mesmas no inconsciente, formando o que chamou de sombra. Reconhecemos nos outros o que vemos em nós. Desgostar dos outros muitas vezes revela o que rejeitamos em nós mesmos. Uma reação emocional negativa aparece. A revista Psychology Today define projeção assim: o desconforto interno faz as pessoas projetarem seus sentimentos inaceitáveis nos outros, para não terem que encará-los. A projeção permite lidar com o que é difícil sem reconhecer isso em si mesmo. Jung disse que as projeções tornam o mundo um reflexo do nosso rosto oculto. Cada um vê o mundo de um jeito único. O inconsciente molda nossas conexões com o que nos cerca. Com isso, podemos ver as opiniões alheias sob outra luz. A antiga prática de se expor ao ridículo e à rejeição traz uma lição valiosa. O mundo não termina com a vergonha alheia e a desaprovação dos outros não nos fere, contanto que estejamos seguros de nossas escolhas. Com o tempo, insultos e julgamentos viram ecos sem peso, que apenas passam, sem tocar a alma. Deixaremos de viver para os outros. Se ouvirmos nossa essência, uma nova vida surgirá. Confiança em nós mesmos é o melhor antídoto contra a opinião alheia. A insegurança e os sentimentos de inferioridade nos fazem dependentes da aprovação dos outros, temendo sempre o desprezo. Se investirmos em fortalecer a mente e o corpo, em aprimorar o caráter e conquistar nossos objetivos, o que os outros pensam de nós, seja bom ou ruim, se tornará irrelevante. No fim, não tem jeito. Algumas pessoas vão te detestar. A única forma de alcançar a verdadeira felicidade é aceitar a realidade e ter coragem para viver a vida que você acredita ser boa, sem se importar com a opinião dos outros. Abandone a busca por aprovação. Tenha coragem de ser desaprovado.